Na saga Buu do presente, Gohan foi ao planeta Supremo justamente com o objetivo de treinar com a espada Z para assim deter a ameaça de Majin Buu. Enquanto no futuro, Mirai Trunks foi para o mesmo planeta Supremo treinar também com a espada Z, só que com um objetivo diferente, né? O objetivo do Mirai Trunks era justamente evitar que Majin Buu fosse despertado lá no futuro. Mas afinal de contas, quem é que teve o melhor resultado nesse treinamento com a espada Z? Gohan no presente? Trunks no futuro? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleva o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse assunto do vídeo de hoje. Você acha que o Gohan teve um maior desenvolvimento treinando com a espada Z ou você acha que foi o Mirai Trunks? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom galera, vamos lá. Treinamento com a espada Z, né? Que na minha opinião, esse treinamento foi um treinamento muito desperdiçado pela trama, né? Tanto no passado quanto no futuro, presente melhor, né? Quanto no futuro de Trunks. Por quê? Porque assim, eu gostaria muito que o Gohan tivesse um treinamento completo com a espada Z e que esse treinamento fizesse com que ele despertasse, né? Esses poderes ocultos e que transformasse ele no Mystic Gohan. Não que ele ficasse ali, por mais que eu goste, né, do Dai Kaioshin, do velho Kaioshin, ou Rou Kaioshin, né, chame como quiser, por mais que eu goste desse coroa, eu queria que esse coroa fosse despertado sem precisar quebrar a espada, ou ele fosse despertado, depois ele reconstruía a espada, né, e o Gohan, a partir daí, ficasse treinando com ele em algum lugar específico do planeta Supremo, que é gigantesco, para conseguir despertar, né, os seus poderes ocultos e não ficasse ali o tempo todo sentado, recebendo aquela dancinha ali em volta dele, para só assim conseguir despertar, né, o poder do Mystic Gohan. Enquanto no futuro a gente tem um Trunks que treinou também com a espada Z, só que não teve esse benefício, esse privilégio de ter os seus poderes ocultos despertados pelo Dai Kaioshin, né, e foi lutar contra o Daburá. Só que a espada Z acabou também não servindo para porcaria nenhuma, ela acabou se quebrando também, só que da forma errada, que ela foi se transformada em pedra, depois acabou sendo destruída pelo próprio Daburá. Então assim, a espada Z, no final das contas, ela não foi tão aprofundada nem no presente e nem no futuro de Trunks. E isso pra mim é lamentável, porque tudo que girou em torno da espada Z, né, toda aquela mítica que tinha, que a espada era lendária, que ninguém conseguia tirar ela da pedra, tudo isso daí foi evaporado rapidamente, sem ter aquele aprofundamento, né, que eu gostaria que tivesse na espada Z. Gohan! Bom, galera, assim, pra gente começar aqui essa análise, vou começar, claro, pelo Gohan, que foi o primeiro a treinar com essa espada. E o Gohan, a gente não tem como saber muito qual é o poder dele. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem ali um Gohan no começo da saga Buu totalmente destreinado. Ele, a partir daí, ele vai lutar contra o Daburá já nerfado, que ele não conseguiu ter o seu poder totalmente restabelecido pelo Kibito. Isso é dito pelo próprio Kibito no mangá e também no anime. E quando luta com o Daburá, ele consegue até ter um equilíbrio no combate contra o Daburá no início, mas depois começa a tender para uma possível derrota do Gohan se o confronto fosse até o final. E a partir daí, né, que o Gohan depois toma aquela surra do Majin Buu e vai treinar com o Professor Kaiô lá no Planeta Supremo. E depois que ele treina, ele consegue controlar, né, o peso da espada e consegue tratar ela como se fosse uma espada comum após esse tempo que ele treinou, após essas horas que ele treinou com a espada Z. E a gente só tem indícios de que o Gohan ficou mais poderoso por causa que o Goku, né, ele chegou lá no Planeta Supremo e pegou a espada e sentiu, né, o peso. Por mais que ele conseguiu movimentar a espada, ele sentiu que a espada era realmente muito pesada, passando pra gente, dando a entender que pra gente aqui, né, o Gohan teve uma pequena evolução, estando basicamente naquele momento ali, na forma base, mais poderoso do que o Goku. Na forma base, galera, sem transformação alguma. E assim, isso acaba passando aqui pra gente o seguinte, que o Gohan, se lutasse com o Daburá nessas condições, após treinar com a espada Z, ele derrotaria o Daburá
facilmente. Outra coisa que é bom se reparar é que o Gohan já tinha um nível 2, né? O Trunks no futuro não tinha o nível 2 ainda, antes, quando treinou com a espada Z, mas o Gohan já tinha esse nível 2. Então, a solução que eu tenho aqui, né, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, é que o Gohan ele conseguiu alcançar nesse momento, se ele se transformasse em Super Saiyajin 2 após o treinamento com a espada Z, ele conseguiria alcançar o nível de Super Saiyajin 2 Full Power. Ah, mas Rafael, foi pouco tempo de treinamento. Mas galera, a gente sabe que se o Gohan treina pouco, ele tem uma evolução gigantesca, assim como foi na saga Cell, lá na Sala do Tempo. O Gohan, ele treinou com o pai dele, ele era bem mais fraco do que o Goku, do que o Vegeta, do que o Trunks, nem Super Saiyajin ele era ainda. E após o treinamento, ele superou todos esses que eu falei aqui agora. Superou o Goku, superou o Vegeta e superou o Trunks também. Então, ele superou todos com um treinamento, treinando menos de um ano. E com a espada Z não seria diferente. Ele já tinha um potencial gigantesco, já era o Super Saiyajin 2, treinou com a espada Z, dominou ela, e acredito eu que ele conseguiu sim chegar ao nível de Super Saiyajin Full Power nesse mínimo treinamento que ele fez com a espada Z. Mirai Trunks! Bom, galera, o Trunks também é um caso curioso, porque tem muitas pessoas que acham que o Trunks ficou mais poderoso que o próprio Mystic Gohan treinando com a espada Z, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque na própria história que o Trunks se conta, inclusive nesse mangá aqui, né, nesse volume 3 de Dragon Ball Super, a gente vê no início dele, inclusive, né, a gente percebe que o Trunks ele não ficou tão poderoso dessa forma, porque já começa essa história que o Trunks começa a contar a história de como foi a Saga Buu no futuro, dizendo assim, alguns anos antes do tempo atual do Trunks do futuro. Então quer dizer que essa luta, esse combate entre o Mirai Trunks e o Daburá aconteceu anos antes da Saga Black. Então, depois que teve esse confronto do Trunks contra o Daburá, se passaram anos e ele consequentemente deve ter treinado bastante para alcançar, para aprimorar o nível de Super Saiyajin 2 dele, a ponto de se equiparar, né, ao Super Saiyajin 3 do Goku. Então ele não ficou mais forte que o Super Saiyajin 3 ou que o Mystic Gohan treinando apenas com a espada Z. Isso é um fato. E outra situação é o seguinte, que o Trunks treinando com a espada Z lá no futuro, ele ficou um pouco mais tempo treinando. Ele não treinou apenas algumas horas, assim como o Gohan. O Supremo Senhor Kaiô do futuro era muito mais inteligente do que o do passado. Ele se antecipou à chegada de Babidi, convocou o guerreiro mais poderoso, que era o Mirai Trunks, e o único guerreiro que tinha na Terra, inclusive, para treinar no Planeta Supremo, antes de chegar ali o Babidi e o Daburá. E quando eles chegaram na Terra, eles só tiveram o trabalho de ir até lá para confrontar o Daburá e o Babidi, inclusive os seus guerreiros, né? O Yako lá apareceu, o Pui Pui também, já apareceram mortos, inclusive. E ali que eles tentaram impedir, né, de certa forma, o despertar de Majin Buu. E nesse confronto, a gente percebe que o Mirai Trunks não teve tanta vantagem assim. Ele estava tomando uma sobra do Daburá, inclusive ele perdeu a espada Z, a espada Z foi transformada em pedra, como citei aqui antes, e depois destruída pelo próprio Daburá. E só quando ele viu ali, né, o Supremo Senhor Kaiô em perigo e a morte do Kibito, é que ele se transformou de fato num Super Saiyajin 2. Então acredito eu que o Mirai Trunks, assim como o Gohan, né, conseguiu alcançar o nível de Super Saiyajin 2 Full Power, porque ele já era um Super Saiyajin 2 no presente, o Mirai Trunks no futuro ele conseguiu alcançar o nível de Super Saiyajin Full Power treinando com a espada Z. Só que ele pode ter conseguido o nível Full Power mais poderoso do que o Gohan na época da Saga Cell e também do que o Goku na época da Saga Cell também. Então o Trunks conseguiu esse nível. Por isso ele não estava conseguindo, ele estava conseguindo lutar com o Daburá um pouco, mas não conseguiu derrotar ele neste nível. E só quando se transformou no Super Saiyajin 2, quando ficou furioso após ver a morte do Kibito, ele se transformou no Super Saiyajin 2 e aí ele conseguiu, né, rivalizar ali com o Daburá, tendo um pouco mais de vantagem no combate. Mas ele só conseguiu derrotar o Daburá, galera, por causa que o Supremo Senhor Kaiô travou os movimentos do Daburá, né, assim como ele fez com o Gohan no presente, ali no combate contra o Kibito. Ele travou ali o Gohan e travou também o Daburá no futuro. E assim o Trunks conseguiu aplicar, né, sua técnica especial, que é maneira pra caramba, que ele faz assim com a mão assim, manda aquele golpe direto, assim como ele fez com o Freeza, seu pai, e conseguiu derrotar o Daburá junto com o Babidi de uma vez por todas. Mas dá pra ter essa noção de que o Trunks conseguiu ficar mais forte que o Gohan ou não no futuro. Bom, é aí que tá, porque a gente tem como medir essa situação pelo próprio Daburá. Porque assim, o Daburá no presente, o Gohan conseguiu lutar com ele
tipo de igual para igual no início do combate, mas como eu já fiz vídeo aqui no canal dizendo que o Gohan não conseguiria derrotar o Daburá. Se a luta fosse até o final, o Daburá acabaria derrotando o Gohan, na minha opinião, é claro. Enquanto no futuro a gente tem um Trunks já Super Saiyajin. Enquanto isso também o Gohan, no presente, ele estava como um Super Saiyajin 2 ali, meio que nerfado. Acreditou que ele nem conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2 porque a gente não tinha nem o raio no anime e nem no mangá. Alguns dizem aí que eles esqueceram de animar o raio. Eu acho que não foi isso não. Por mais que eles tenham dito, eu acho que não foi essa a situação. Mas enfim, enquanto no futuro a gente tem um Mirai Trunks totalmente com o seu poder total, se transformou em Super Saiyajin 2, mas só conseguiu vencer, né, o Daburá com a ajuda do Supremo Senhor Kaiô, né? Até que ele travou ali o Daburá. Só que tem um seguinte, tem um detalhe que ninguém tenha reparado, porque assim, a saga Buu no presente, ela aconteceu mais cedo. Então a gente tem ali um Trunks com 8 anos de idade e Babidi e Daburá aparecendo nesta época. Enquanto no futuro ela aconteceu quase mais de 10 anos depois que aconteceu na época do presente. Tipo, o Trunks no futuro estava com mais de 20 anos de idade, enquanto no presente tinha 8 anos de idade. Então essa diferença pode ter feito o Daburá, né, ficado mais poderoso, justamente por causa desse gap, né, desse time skip que teve no futuro, enquanto eles não chegaram na Terra para despertar o Majin Buu. Então esse Daburá que o Trunks do futuro enfrentou, ele pode não ter conseguido derrotar sozinho, lutando sozinho contra ele, justamente porque o Daburá se encontraria mais forte. Isso quer dizer que o Mirai Trunks teve um desempenho melhor do que o Gohan do presente? Pode ser que sim, mas tem um detalhe como também citei aqui nesse vídeo. O Trunks ele teve mais tempo para poder treinar com a espada Z, acredito eu. Então, como o Supremo Senhor Kaiô se antecipou a chegada de Babidi e o Daburá, então o Mirai Trunks conseguiu mais tempo para poder treinar com a espada Z. Então, por isso, ele consequentemente pode ter tido um resultado maior do que o Gohan do presente. Porém, galera, o Gohan no presente, ele teve ali algumas horas e acredito eu que ele alcançou o nível Full Power. Então ele treinou menos tempo e teve quase a mesma evolução, acredito eu, do que o Mirai Trunks. Então eu tendo essa situação aqui, né, a puxar mais para o Gohan, porque se o Gohan tivesse mais tempo de treinamento, acredito eu que ele ficaria mais poderoso. E outra coisa que é bom assim a gente entender aqui, né, é a seguinte, é que o Gohan, após esse treinamento, ele teve aquele desbloqueio de poder oculto pelo Dai Kaioshin. Então, por esse treinamento que ele fez, esse curto treinamento que ele fez, potencializou ainda mais o ritual do Supremo Senhor Kaiô, acredito eu. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte, na minha opinião, o Gohan teve mais desempenho no quesito tempo de treinamento. Como o Gohan treinou menos tempo, ele ficou mais poderoso num curto período. Enquanto o Mirai Trunks, a longo prazo, é claro, ele teve mais desempenho, ele teve mais resultado do que o Gohan do presente, justamente por quê? Porque ele treinou por mais tempo com a espada Z. Ele teve até o privilégio de poder levar a espada Z para o local de combate para lutar contra o Daburá. Então, por isso, na minha opinião, quem teve maior evolução foi o Gohan, já que ele treinou por algumas horas, enquanto no futuro o Mirai Trunks treinou por mais tempo, né? Treinou, acredito eu, por alguns dias, se antecipando a chegada de Babidi e Daburá, mas não conseguiu nem alcançar o nível de Super Saiyajin 2, só conseguindo isso da luta contra o próprio Daburá, né, que acabou matando o Kibito e fazendo com que o Trunks se transformasse em Super Saiyajin 2 através da Fúria. Mas mesmo assim, né, o Trunks não conseguiu derrotá-lo sozinho, só apenas com a ajuda do Supremo Senhor Kaiô. Então acredito eu que se o Gohan treinasse o mesmo tempo que o Trunks se treinou, ele conseguiria ficar muito mais poderoso, na minha opinião, é claro. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa análise aqui de hoje. Você concorda comigo? Discorda? Não tem problema algum. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!